Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Paulínia para a audiência pública do PL 47/2015, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico, PMSB, estabelece as diretrizes municipais para a prestação dos serviços no município de Paulínia. Para compor a mesa, convido o presidente da Comissão de Servidores Públicos e também o mentor dessa audiência, vereador Custódio Campos. Também fazendo parte da mesa, vereador Dr. João Mota. Convido também a vereadora Ângela Duarte. Para fazer a abertura oficial desta sessão solene, o presidente dessa audiência pública, presidente da comissão, vereador Custódio Campos. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer a presença de vocês que vieram para esta audiência e que se dedicaram aí para estar conosco aqui. Hoje a proposta é que a gente possa, numa iniciativa, um esforço de inovação e mobilização, que a gente possa discutir um projeto de suma importância para a nossa cidade, que é o projeto que trata do Plano Municipal de Saneamento Básico. Depois nós vamos discorrer sobre ele e que também teremos a oportunidade de ouvi-los. Declaro aberta a audiência pública para o PL 47. Boa noite a todos e todas. Gostaríamos de registrar também a presença do ex-presidente dessa casa, o ex-vereador Jurandir Matos, e do senhor Paulo Paz, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Essa audiência pública tem a finalidade de ouvir a todos os presentes e, de maneira ordenada, os trabalhos serão feitos de uma maneira onde todos poderão falar, mas escritos. Então, todas as pessoas que forem querer fazer uso da palavra, com o assessor João, tem uma lista, uma filepa, que a pessoa pode fazer a pergunta por escrito, ou ele pode estar vindo até a tribuna, tendo 2 minutos para a sua explanação. Isso vai ser depois, onde a mesa falar e o vereador apresentar. Então, essas perguntas serão feitas depois. Então, se as pessoas quiserem anotar as perguntas após a apresentação, garanto que vai ter mais eficácia. Para fazer uso da sua palavra, as considerações, vereador Dr. João Mota. Boa noite a todos e a todas. Agradeço Custódio pela iniciativa, vereadora Ângela pela participação também, todos os presentes aqui. Acho que de suma importância a gente discutir as questões relevantes para o município. Então, a iniciativa muito louvável. Estou aqui para aprender com vocês e ouvir vocês também. Obrigado. E, diante disso, a gente foi formar a nossa convicção sobre o projeto também. Obrigado. Agradecemos a palavra do vereador. Ouviremos agora a palavra da vereadora Ângela Duarte. Boa noite, presidente da Comissão da Audiência Pública, vereador Custódio Campos. Boa noite, colega vereador Dr. João Mota. Boa noite, população presente. Eu agradeço o convite pela participação na audiência pública e espero a participação mútua de todos vocês para que a gente discorra melhor sobre o projeto e vocês façam as considerações para que depois nós analisemos cada detalhe, cada colocação,
das pessoas presentes, para ver o que melhor se adequa à realidade de Paulínia, de tratamento de saneamento básico. Ouviremos agora as palavras do presidente, onde também já, logo em seguida, já fará a sua apresentação. Mais uma vez, boa noite a todos e todas, vereadora Ângela, vereador Dr. João Mota. Quero agradecer aqui a assessoria do vereador Sandro Caprino, que deu todo o apoio para que pudéssemos realizar esse evento nessa noite, e a sua assessoria, e Sandro, que deverá estar conosco em breve, né? Agradecer a todos e todas foram denominados aqui, e gostaria de tratar com vocês sobre porquê da audiência pública. Então, é um projeto de suma importância, como disse, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Ele está em consonância com a Lei Federal número 11.445, que estabelece que os municípios tenham seus planos municipais de saneamento básico e que devam aprová-los até 31 de dezembro de 2015. E a gente tem essa dimensão do que tem acontecido em nosso município com a dinâmica da política local, mas não podemos nos furtar de fazer esse debate, fazer essa discussão. E a audiência pública é uma das etapas da elaboração do plano. Portanto, na condição de vereador e presidente da Comissão do Funcionalismo Público, tive essa preocupação de garantir a realização no âmbito do Legislativo, uma vez que o Executivo não teve essa iniciativa de realizar as audiências. Na condição de presidente dessa comissão e também tentando zelar pelo cumprimento da lei, propus ao presidente da Câmara que pudéssemos realizar essa audiência pública. E quero tratar com vocês que esta lei, a audiência pública, ela cumpre com a lei, como disse, né? Então, e aqui define a obrigatoriedade da participação da população. E é lógico que, no âmbito do Legislativo, fizemos todo o empenho através da divulgação no Semanário Oficial, fizemos a divulgação nas redes sociais, nos jornais da cidade, convidamos o autor do projeto, enviamos um ofício ao prefeito para que pudesse estar aqui conosco. Prefeito, é lógico, alguém representando o executivo, mas o ofício foi endereçado ao prefeito José Pavan Júnior para que pudesse estar aqui alguém falando do projeto, que ele foi quem elaborou o projeto e tem todo o domínio do que apresentam como proposta para o Plano Municipal de Saneamento Básico. Não tivemos devolutiva sobre a participação deles aqui. Também convidamos o Ministério Público, uma vez que, dentro da preocupação nossa, enquanto da Comissão do Funcionalismo, esse projeto ele implica numa despesa no orçamento municipal, e uma vez que estamos num processo também de cumprimento de um termo de ajustamento de conduta, onde o Executivo tenha que reduzir o número de cargos, e esse projeto apresenta uma ampliação de cargos dentro da estrutura da administração municipal. Então, entendi a pertinência de fazer esse debate para que
possamos encontrar o melhor caminho, cumprindo a lei e não expondo a municipalidade a algum tipo de improbidade. Então, falando com vocês aqui, o projeto 47, isso são termos que estão no bojo do projeto. Quando divulgamos pelas redes sociais, deixamos um link lá para que as pessoas pudessem acessar. Então, tem esse aspecto do prazo, 31 de dezembro. Aí, nesse projeto também, e isso aqui é parte do PL 47, ele apresenta a criação de uma agência reguladora. Então, dentro do projeto, que era para debater, a nosso ver, especificamente, o Plano Municipal de Saneamento Básico, o governo embute a criação de uma autarquia, e impondo que, no nosso entendimento, deveria vir apartado um projeto tratando da autarquia. É lógico que no Plano de Saneamento Básico, prevê que haja algum tipo de dispositivo regulatório dos serviços de saneamento básico. Mas isso, a administração já conta com alguma estrutura, que são as diretorias de esgoto, a diretoria de água, que já tem essa função de cuidar do acompanhamento e da qualidade e da prestação do serviço para a sociedade. Então, essa é uma inovação que esse projeto traz, que, a nosso ver, poderia estar sendo objeto de outro debate, outro projeto de lei. E aí, como será fiscalizado o saneamento básico? É a participação e a fiscalização da população, que não foi assegurado. E eles estão colocando que o serviço de saneamento básico será objeto de debate, de discussão, depois de aprovado pela Câmara de Vereadores. Mas não garante, não assegura como será feito isso. Aqui também é a parte do plano do PL 47, como vocês podem ver, que será criado um Fundo Municipal de Saneamento Básico com recursos do governo federal e do município também, para assegurar os serviços para a cidade. Então, aqui tem o aspecto das audiências públicas. E aqui quero tratar com vocês do que é saneamento básico. Eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui, ou talvez todas, já tenham noção do que é saneamento básico, mas a lei tipifica os serviços de saneamento básico que eu quero tratar com vocês, que é o abastecimento de água potável. Então, esse plano municipal de saneamento básico vai tratar do aspecto da água potável, desde a captação, tratamento, distribuição e o uso racional. O esgotamento sanitário, então, está dentro também do plano, que são as atividades de infraestrutura, instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final do esgoto sanitário. Esses dois serviços, hoje, são desenvolvidos, são desenvolvidos por uma empresa do governo do Estado. E também no plano municipal não fica claro como que será a relação da agência reguladora e no plano municipal, como que a gente se relaciona com o governo do Estado, que tem a sua própria política de saneamento básico. Então, esse debate também que precisa ser feito no âmbito da Câmara. E aí, os outros serviços dentro do saneamento básico, que é a limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, conjunto de atividades, infraestrutura, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico, que é um serviço hoje aplicado pela empresa Corpus, que é a coleta do lixo doméstico, dos resíduos domésticos, e até a sua destinação no aterro da empresa Estre.
esse debate também tem que ser feito. Hoje é uma empresa que praticamente tem vida própria dentro da estrutura da administração. Apesar de ser um serviço terceirizado, ela praticamente se rege por si. E a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Então, as galerias, a rede de água, de captação de chuva na toda a cidade. Então, são vários serviços, né, esses 4 principais, que estão dentro do projeto do Plano Municipal de Saneamento Básico. E aí tem a agência reguladora, que no projeto 47, lá no seu artigo 14, trata da criação de uma agência reguladora que funcionaria aí como uma autarquia, a empresa que tem uma vida própria, ou deverá ter uma vida própria, com uma certa autonomia, ainda que os cargos tenham sido indicados, todos eles, pelo prefeito. Com regime jurídico, independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, e mandato fixo dos diretores, e a estabilidade desses trabalhadores lá. Então, não tenho muito claro como que os funcionários indicados pelo prefeito teriam essa garantia de estabilidade nas suas atividades, uma vez que são de livre nomeação. Mas no texto da lei aparece aqui como seriam contemplados aí com a estabilidade na atividade para que tenham sido destinados. Também no projeto de lei propõe a criação de um Conselho Municipal de Saneamento Básico. Esse Conselho Municipal prevê o acompanhamento, fiscalização dos serviços prestados à comunidade, aqueles 4 serviços que nós falamos. Então, é um conselho que se propõe paritário, com o presidente, que é uma pessoa indicada pelo prefeito, 4 secretários e mais 5 pessoas indicadas pela sociedade civil. Aí eu falei do fundo municipal, então, de onde sairia esse dinheiro? Mas o fundo municipal fica vinculado à Secretaria de Obras e Serviços e sem a personalidade jurídica para ter a flexibilidade e autonomia para fazer as suas aplicações. E aí, para fazer todo esse plano municipal, criar a autarquia, o governo prevê uma despesa, aqui ele fala 3 milhões, mas depois aparece 3 milhões e 100 mil. Que é no artigo 67, abrir um crédito especial conforme anexo 2 desta lei. Então, no anexo 2 desta lei, na verdade não está, mas deve ter sido erro de digitação, mas aqui aparece 3 milhões. E no projeto de lei, ele trata da criação da agência reguladora, que terá um diretor administrativo, um diretor técnico, um assessor, 3 assessores técnicos, e fala de que teria cargos efetivos. No entanto, no projeto de lei não vem tratando da criação desses cargos efetivos. Então, outra preocupação que nos surgiu, porque não contempla essa previsão dos cargos efetivos. E quando nesse artigo aqui, ao invés de prever os cargos efetivos, o Executivo se propõe a ceder funcionários para o funcionamento da agência reguladora. E aí,
se fosse funcionário da agência reguladora, seriam concursados. E os que forem cedidos, aqui não está prevendo se seriam concursados ou não. Então, essa é outra preocupação. E aqui está enquanto não cria a agência reguladora, o prefeito, assim que for aprovada a lei, constitui um conselho de serviços públicos municipais com o secretário de obras, do meio ambiente, planejamento e transportes. E aqui tem os cargos que o projeto prevê, que é o diretor superintendente dentro da agência reguladora, o diretor técnico e 3 assessores técnico-administrativos. Para esses cargos, para que essas pessoas possam desenvolver seus trabalhos, o governo está prevendo aí um investimento, um custeio de 3 milhões e 100 ao ano. Porque não há outras despesas, não fala em aluguel, não fala em outros custos dessa agência reguladora. Fala de salários e da folha de pagamento, conforme a gente está vendo aqui. Tem ali obras e reformas, mas não trata especificamente em nenhum ponto do projeto. E aí, o que também gostaria de trazer para vocês é que, nesse projeto de lei, houve uma aritmética aqui do governo que nós depois precisávamos entender melhor. Como há um impacto de 3 milhões e 100 no momento em que a gente tem assistido a receita do município cair, a previsão, a não ser que haja aí uma reação da receita, as formas de arrecadação, Paulínia possivelmente termine o ano arrecadando 900 milhões, alguma coisa assim, 900 a 960 milhões, conforme está previsto ali. Em 2 projetos em específico, enviado para a Câmara para ser analisado, nesses projetos de iniciativa do Executivo, em que havia gastos, portanto, um impacto financeiro, e a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que haja o estudo do impacto financeiro. Nesses 2, o 34 e o 35, que vieram para cá em junho e depois julho, o governo fala que arrecadaria 962 milhões e alguma coisa ali. 962 milhões, 146.261 reais e 76 centavos. Quando chega o PL 47, que é esse que tem um impacto de 3 milhões e 100 nos gastos da administração, curiosamente, a previsão do orçamento vai para 1.157.573.000 reais. Então, isso, é lógico, que bom seria que a gente arrecadasse todo esse dinheiro. Com essa arrecadação, o impacto dos 3 milhões e 100 ao ano seria menor do que fosse aqueles 962 milhões. Depois do envio do 47, o governo enviou outros projetos. Mas eu peguei 2 desses 2 projetos, que é o 56 e o 57, que chegaram agora em setembro. E o orçamento, ou a previsão de arrecadação em 2015 voltou para 962 milhões. Então, não sei qual que é a aritmética que o governo fez, mas há aí talvez uma tentativa de minimizar o impacto
nos gastos do governo. Os dados estão aí, os projetos estão disponíveis no site da Câmara. E aqui estão os projetos, a folha que eu mostrei para vocês agora, do PL 34. Ali tem todo o estudo do impacto, quanto gastará em 2015, quanto gastará em 2016 e 2017. Nesse daqui, o 34, ele parece trata de subvenção. Então, a lei é votada anualmente, então não tem gasto no ano seguinte. Vocês veem que está zerado ali. Mas esse daqui, ele traz os gastos de 2015, 2016 e 2017. Esse daqui é o 47 que eu estou falando para vocês, que é parte do texto do PL 47. E ele eleva o orçamento para 1.157 bilhões. Depois a gente pode ver aqui no estudo de impacto que o Executivo nos enviou, com o orçamento voltando para 962 milhões. Então, assim, lógico que não é nenhuma desconfiança, talvez tenha sido algum descuido, ou naquele momento havia alguma notícia que a Prefeitura tinha que a gente não está sabendo, que talvez o orçamento fosse realmente chegar aos 1.157 milhões. Mas é o que tem aí. Então, na hora de aprovar um projeto que gera um impacto de 3 milhões e 100, dependendo do meu orçamento, é lógico que eu tenho mais boa vontade para votá-lo do que não votar. Porque o impacto, com certeza, poderá comprometer outros serviços. Então, com a arrecadação crescente, a gente pode assumir várias outras despesas. Então, foi essa assim, uma das preocupações que nos chegou, que é essa da manipulação de dados, que é de colocar números, sei lá, de maneira aleatória ou de uma maneira que tente induzir os vereadores ou alguma outra agência fiscalizadora a esse equívoco de que o projeto não causará tanto impacto e pudesse comprometer o atendimento de serviços também essenciais à população. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre o projeto de lei número 47, que trata do saneamento básico. Tá? E aí vocês terão a oportunidade agora de apresentar as dúvidas de vocês, questionamentos, sugestões, para que possam instruir o andamento desse projeto aqui no Legislativo Paulinense. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, como foi combinado antes, 2 minutos para cada pessoa fazer a sua intervenção. Pedimos aquele que quiser fazer o uso à tribuna, ou quem quiser pode estar fazendo um papelzinho, eu faço a pergunta aqui. A partir de agora está aberto, então, as palavras para quem queira fazer. Eu preferia que fosse na tribuna, porque nós estamos gravando e a pessoa vai ter que se identificar para a gente estar fazendo a ata. Por favor. Por favor. Bom, boa noite. Meu nome é Larry. Eu estou morando aqui em Paulínia desde junho. Eu tenho acompanhado esse projeto, acho que um esforço aí do vereador Custódio desde 2012 para trazer essa questão do saneamento básico aqui para o município. É uma preocupação muito grande, porque a gente tem, acho que o próprio vereador comentou, que a gente tem acompanhado a queda de receita do município.
Uma outra preocupação, então, assim, é um custo a mais para a cidade, né? Se até o próprio prefeito que fez a proposta da lei já tinha comentado que a cidade está endividada e a gente não está conseguindo pagar as contas, os nossos fornecedores atuais. Então, o aumento de receita atual, acho que a gente deveria reavaliar. Mas acho que o principal, que talvez a gente não tenha identificado aqui, é óbvio que esse Plano Nacional de Saneamento Básico é uma determinação federal para que o município receba recursos federais, até para criar o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Então, é uma prerrogativa para que se use esses recursos, é necessário ter o plano. Porém, eu não vi nenhum momento, pelo menos não no projeto, não na lei, quais são os indicadores atuais do saneamento básico do município? Quantos % nós estamos... qual o percentual efetivo de implantação do saneamento básico na cidade? Eu vi aqui também a questão... Não foi definido nenhuma meta inicial. Como que o prefeito, enfim, todos os envolvidos, propõem um projeto de lei que aumente o orçamento do município sem mostrar o que precisa ser melhorado? É óbvio que a gente tem que melhorar, mas assim, não está muito claro. A gente só tem ali falando 90% dos municípios do Brasil não possuem saneamento básico. Mas qual é o dado de Paulínia? Porque o projeto é para Paulínia, certo? Esse é um ponto. Eu tenho 2 minutos, né? Já passou? Só um último ponto que eu acho que tem que ficar atento, vereador Custódio, parabenizo aí pela iniciativa, é o prazo de vigência do contrato com a concessionária. Em todos os municípios que eu consultei, Sumaré, Valinhos, todas as concessionárias não têm 35 anos de concessão. Então, assim, a minha preocupação é que caia no mesmo formato da Passaredo, que nós estamos há 20 anos com a mesma concessão, sem concorrência pública. Então, eu gostaria que todos observassem esse ponto. Eu agradeço aí a oportunidade e parabenizo todos os envolvidos, os vereadores que estão presentes. Obrigado. Gostaríamos também de registrar já à mesa o presidente da Câmara Municipal, o vereador Sandro Caprino, e também a presença do senhor Edinei Cabral, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Paulínia. Próximo inscrito, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Samir Goldstein, senhores vereadores, público presente. 2 minutos são muito pouco para a gente trabalhar sobre esse tema. Mas o vereador Custódio falou bem sobre a Lei Federal 11.445, que impõe aí a política de saneamento básico. E ela fala no seu artigo 21 sobre um órgão regulador sobre saneamento básico. Quando nós lemos aqui no projeto de lei, nós encontramos o seguinte: propomos ainda a criação de uma agência reguladora de serviços públicos, que acompanhará as metas de prestação de serviços à população e garantirá o permanente acompanhamento de metas. Ou seja, nós temos a lei federal sendo colocada como mote, o estopim aí desse projeto de lei, e, no entanto, quando é falado sobre a agência reguladora, simplesmente é tratado sobre serviços públicos, sem nenhuma definição muito clara e específica de que se trata de serviços públicos de saneamento básico. Para que nós entendamos, serviços públicos, em sua síntese, podem ser tanto água e esgoto, lixo, iluminação pública e também transportes. Tanto é que nós temos no Conselho Municipal de Saneamento Básico a Secretaria de Transportes sendo envolvida. Mais adiante, no projeto de lei, nós vamos encontrar na seção 2, artigo 19, no seu primeiro parágrafo, compete à agência reguladora exercer as funções de regulação e fiscalização dos contratos de concessão, permissão e autorização de serviços de titularidade municipal. Em nenhum momento fala especificamente sobre saneamento básico. A pergunta que fica para mim aqui é:
o que são os serviços de titularidade municipal. E se houver uma concessão, por exemplo, do shopping center, entrará aqui. Se houver uma concessão do cinema, também entrará aqui. Foi falado sobre a estrutura organizacional, né, que nós temos o diretor, o superintendente e o diretor técnico. No artigo 23, ambos são nomeados pelo prefeito. Lembrando que o diretor superintendente é realmente o manda-chuva da autarquia, e o diretor técnico tem toda uma série de atribuições dentro das suas competências. No seu primeiro parágrafo diz o seguinte: na hipótese de vacância do cargo ou ausência do diretor técnico, o diretor superintendente poderá deliberar sobre todas as matérias de natureza técnica, financeira ou econômica. Ou seja, se não houver um diretor técnico, ou se ele não estiver presente, o diretor superintendente ele pode deliberar sobre todos os assuntos. E só para finalizar, eu sei que eu já extrapolei o tempo, no artigo 28, parágrafo único, ele trata sobre a receita dessa autarquia. E lá diz: o pagamento da contraprestação mencionada no caput deste artigo, não podendo seu valor ser superior a 3% da receita tarifária efetivamente recebida no mês anterior. Eu trouxe aqui, só para vocês, só para finalizar, caso nós estejamos falando sobre serviços públicos de um modo geral. Então, aí nós vamos incluir não apenas a água, esgoto, nós teremos lixo e transportes públicos. Eu fiz um levantamento com os dados públicos do Portal da Transparência dos últimos 5 anos até o dia 4 de outubro. A Corpus recebeu da Prefeitura 257.163.992 centavos. A Passaredo, mais de 76 milhões. Somando, nós temos mais de 333 milhões. Se nós embutirmos aí uma taxa de 3%, que talvez seja a receita da autarquia, nesses 5 anos nós teremos quase 10 milhões de receita apenas de 2 empresas. Então fica aí o meu questionamento. Vereador Custódio, fica meu questionamento também com relação aos 3 cargos de auxiliares técnicos que vêm com a sigla CC7, que são de diretor da Prefeitura, mas dentro das atribuições, se nós olharmos bem, nós vamos encontrar que a definição do cargo é de realiza funções rotineiras de pequena responsabilidade e complexidade de suporte administrativo burocrático em todos os órgãos, ou seja, isso é a definição de um escriturário, não a definição de um diretor. Obrigado. Gostaríamos de registrar a presença também do senhor Miguel Samuel, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, e o senhor Cícero José Januário, presidente do PT Municipal. Próximo. Acho que o senhor Paulo, por favor, levantou a mão antes. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Roberto Paes, eu sou presidente do Conselho Municipal de Saúde de Paulínia. E gostaria de fazer o seguinte questionamento em cima desse projeto, a questão da sustentabilidade. O que se tem nesse projeto voltado para esta área da sustentabilidade? Eu acho que não consta. Nós temos que discutir isso daí também. Temos que discutir também a parte da educação também. Justamente porque nós vivemos hoje uma crise hídrica. E essa crise hídrica, ela vai afetar todos nós. Não pensa que nós vamos escapar da crise que só ficará para São Paulo, porque não ficará. Então, a discussão da crise hídrica ela tem que ser discutida com mais intensidade, com programas sociais voltados para a população, de orientação, como o uso racional de consumo de água, que hoje não tem pela Sabesp. Hoje não tem nenhuma empresa que fala sobre o consumo racional de água. Então, nós temos sim que alertar. Se essa empresa ela for criada desta forma,
como está dentro do projeto, eu acho que deixa muito a desejar. Tá? Não existe um plano, por exemplo, de varrição. Tá? A definição também dos resíduos sólidos que Paulínia tem, esse passivo ambiental, tem que ser discutido com mais intensidade. Eu acho que esse órgão ele tem que ser um pouquinho melhor discutido para ser criado. Essa é a minha posição. Obrigado. O senhor aqui é o próximo. Boa noite, senhores vereadores, doutor João Mota, Custódio, Sandro Capino, Ângela. Eu sou Edson Tomás, funcionário público federal, morador de Paulínia desde 99. Eu reitero as preocupações que foram ditas aqui anteriormente, porque são preocupações minhas também. Mas eu queria ouvir mais e queria questionar o fato da empresa reguladora, essa autarquia que vai ser criada, que terá a incumbência de regular, ou melhor, de controlar ou de fiscalizar os serviços públicos, e a gente vai interpretar que seja no âmbito do saneamento público, ela subordina o Conselho Municipal criado por essa mesma lei, né? E eu acho que isso é, no mínimo, um desrespeito à liberdade e à função que o cidadão tem de fazer a fiscalização através de um conselho, de participar e de decidir sobre as políticas públicas, e vamos aí elencar o âmbito, muito embora na legislação, no projeto de lei do Executivo não haja essa definição. Então, portanto, o Conselho Municipal, vinculado a uma autarquia, eu acho que isso precisa ser corrigido. Obrigado. Próximo, senhor José. Boa noite a todos. Meu nome é José Carlos Silva, sou diretor-presidente, sócio fundador da Cooper Linha Ambiental do Brasil, uma cooperativa instalada no município, já vai completar 15 anos. Cooperativa essa que desenvolve o trabalho de segregação dos resíduos sólidos recicláveis coletados pela empresa Corpus e destinado a nós para a segregação e destinação correta desses resíduos, com a geração de trabalho e renda. Eu não vou entrar muito no meandro da questão da política num todo, porque eu acho que eu tenho uma situação bem pontual para poder considerar. Eu não vejo aqui uma situação, o que já foi dito pelo meu amigo lá, pela questão da educação ambiental, porque uma vez que a gente fala de saneamento básico, a gente trabalha não só o líquido, a gente trabalha o sólido. E o sólido, que eu tenho visto aqui, é uma questão de destinação final, e não da destinação correta, mas em outro artigo eu vejo a citação da condição de coleta e segregação dos resíduos. Porém, eu entendo que isso futuramente vai ser dado uma concessão, provavelmente por intermédio de uma PPP, e que, como cooperativa devidamente constituída e pela política nacional, a 12305, como cooperativa e uma instituição de utilidade pública, não oficial, mas de direito já dentro do município, nós temos que, pelo menos, constar ou registrar o direito da continuidade do nosso trabalho no município.
uma vez que nós somos hoje referência da melhor cooperativa do Brasil em reciclagem, eu entendo que a gente tem que pleitear essa situação toda a nível do que seja a condição de continuidade do projeto, que em algum momento iniciou em um mandado de um prefeito, encerrou, depois retomou, e a gente lutou para que isso não acabasse, mesmo passando de prefeitos a prefeitos. Portanto, essa lei nos dá essa oportunidade. Então, a minha reivindicação é que a gente possa analisar com carinho de que forma nós podemos ser conveniados diretamente da prefeitura e quem quer que seja que venha pegar essa concessão, a gente consiga exercer os nossos direitos. Obrigado. Só um minutinho, Cezinho. O Cabral já tinha levantado a mão, você é o próximo. Bom, primeiramente, boa noite a todos os presentes e, de antemão, dar os parabéns a todos e principalmente que aqui estão presentes para discutir este assunto, né? E principalmente quem está encaminhando devido à importância. A questão do sindicato, o porquê o sindicato tem o que falar sobre esse assunto. Nós tivemos recentemente uma discussão sobre a questão da database da categoria, né? E olhando, quando o vereador enviou os papéis do sindicato, me preocupa qual foi realmente o orçamento que foi analisado para aplicar a lei de responsabilidade fiscal, porque quando nós protocolamos a reivindicação do trabalhador, a alegação foi que a folha já estava estourada. Tá certo? Que o índice já tinha atingido o índice. Mas qual foi o valor que foi usado? O 962 ou 1.157.000.000, né? Porque ficou só na questão de corredores, né? O governo ele nem se deu o prazer ou desprazer, num caso, não sei, de responder, né, a essa situação em relação à reivindicação dos trabalhadores. E o que é pior, dentro dessa questão de database, nós temos uma situação que vem de encontro, não só os trabalhadores, mas a questão do próprio governo. Nós estamos insistindo nisso há muito tempo, quanto à questão, a população em si também, quanto à questão da valorização do trabalhador, do profissional concursado. É importante para todos. Não só para o governo, para o trabalhador, mas para a população. Em que sentido? De valorizar esse trabalhador. Mas, se temos, em uma das nossas lutas, a questão do plano de carga e carreira, né, foi estabelecido na database de 2013, e por conta de acontecimentos, inclusive um acontecimento até a questão do Plano Municipal de Educação, até entregamos a denúncia ao vereador Custódio, onde o governo usa um artifício, a questão do Plano Municipal de Educação, para protelar a implantação do plano de carga e carreira por mais 2 anos. E aí vem aqui dizendo que não tem dinheiro e cria mais uma situação de gasto de 3 milhões. E nós sabemos que, na verdade, a única coisa que pode impedir, né, essa questão da valorização do trabalhador é a questão financeira em relação ao plano de carga e carreira. Agora, se vai saturando a folha, o que vai acontecer? Né, tem que parar de usar esses artifícios. Na verdade, tem que usar esse artifício a questão do favor da população, da cidade. Que, a partir do momento que o trabalhador se sentir valorizado, ele vai prestar um serviço de maior qualidade para a população. Então, a resposta é para todos. Para o próprio governo. O trabalhador vai se sentir valorizado, vai prestar um bom serviço, e isso vai ser, você vai colher, quem vai colher frutos? Todos vão colher. Então, me preocupa essa questão dessa, uma hora, quando interessa, é 962, a hora quando interessa é 157.
Tá ok. Obrigado, viu? Por favor, o próximo. Sazinha, né? Eu não vou negar que o coração fica um pouco mais acelerado numa área que eu não domino muito bem, que é a área de exatas, dados, números, eu não domino. Faço parte da população e quando se trata desses assuntos de números, com tantos entendedores da área de finanças que aqui estão presentes, e parabenizar os organizadores da audiência pública, porque é de grande valia a gente participar de uma audiência desse porte. Mas eu quero iniciar dizendo que o meu líder não está presente, o Mário Lacerda, porque ele tem compromisso, está aqui o assessor, o Júlio, estamos representando. Meu nome é Hamilton César Dias, popular Cezinha, eu fui 5 vezes eleito nos conselhos municipais de Paulínia, fui 2 vezes presidente de bairro e moro aqui em Paulínia há mais de 40 anos. Então, falar de saneamento básico, vereadores, a gente pode falar como povo, sabe? Falar do mau cheiro que está em Paulínia, podemos até falar da Petrobras, falar dos problemas do Monte Alegre, naquela região do Parque da Represa que tem a Sabesp, podemos falar da Lagoa do João Aranha, que está no esquecimento, tá? Um mau cheiro lá também. E essa audiência pública... Quantos minutos eu tenho, Região? Mas já passou 2 minutos? Nem falei nada. Então, é só dizer, gente, que a população não está presente, assim, em grande número, numa audiência pública como essa, porque vemos cadeiras vazias, uma audiência pública de suma importância, e vemos formadores de opiniões políticos, a maior parte daqui do público presente, os nossos vereadores, mas a população espera de nós, formadores de opiniões, é que a gente mude esse cenário de Paulínia. Porque só estamos falando de dados. Temos nosso amigo aqui, o nosso colega Sami, que nos antecedeu aqui na tribuna, falou que a Passaredo e a Corpus, as duas juntas, arrecadam aqui do município de Paulínia mais de 300 milhões. Agora estamos falando aqui de audiência pública de mais de 1 bilhão. E já temos 1 bilhão de dívida, segundo o Tribunal de Contas. Aí eu pergunto para os senhores e senhoras aqui presentes, mais despesa para o município? Fica aí a dúvida e essa indignação e a revolta popular. Vamos reconstruir Paulínia, é isso que nós precisamos. Boa noite. Levantou os dois. O Ronaldo primeiro. Boa noite a todos. Meu nome é Ronaldo Santos de Souza. Já fiz parte do Conselho da Criança e Adolescente, Promoção Social e da Saúde 2 vezes. Analisando esse projeto de lei, eu achei alguns itens que achei interessante. O artigo 19, inciso 5, 7 ao 12, e o 24, ele diz praticamente a obrigação do vereador, que é de fiscalizar. E a criação dessa autarquia vai estar substituindo a Câmara, praticamente. Se já existe a Câmara, para que 3 milhões de reais nessa autarquia? Então, acredito que seja desnecessário, apenas uma duplicidade de valores. No artigo 19, inciso 21, e artigo 27, inciso 7, cria sobre taxas, despesas. Vai criar mais taxa
No governo federal já está criando mais uma. Agora, até no municipal também existe essa possibilidade. Ao invés de estar contribuindo, vai estar dando mais custos ao munícipe. É por isso que a arrecadação a mais, o ofício 272, que é a solicitação dessa criação da lei, informa no texto do prefeito sobre a participação popular. Como que se fala participação popular, que é a criação do conselho, que está também enquadrado nesse projeto de lei, se não tem acesso ao direito da população? A população vai estar junto com as empresas. Eu não considero isso como particular, como participação popular. É apenas pessoas desenhadas para poder estar participando do conselho. Causa também estranheza, o artigo 67, que já foi citado pelo custódio, sobre os 3 milhões e a diferença no anexo 2, 3 milhões e 100 reais, informa, lá passou pelos vereadores sem essa observação. E eu entendo que esse projeto foi aprovado, esse regime de urgência, sem ser analisado pela Câmara. Um item simples desse passou despercebido. Então, imagina os demais mais de 60 artigos. Também, na folha 55 desse projeto, tem já foi mencionado os valores de 3 milhões e 100 reais. Só concluindo, de que forma mais explicativa está sendo esse valor investido? Só isso. O Walter. Boa noite a todos. Queria parabenizar a Câmara, né, o vereador Custódio e os demais que tiveram a coragem e a honradez de vir comparecer nessa importante audiência. Eu queria só deixar claro, aproveitar que está sendo registrado, a minha indignação, que o próprio Custódio disse que pediu para que o prefeito viesse ou mandasse um representante, e isso ele não fez. Segundo, a minha indignação é que o Ministério Público também poderia estar aqui com a gente. O assunto é muito sério. Tem pedaladas fiscais, tem um monte de coisa que a gente vê que parece um projeto de brincadeira que estão colocando aí, num assunto tão sério, onde os nossos amigos que me antecederam já disseram tudo, não preciso falar mais nada. Sustentabilidade, números exorbitantes do que a gente gasta aqui nessa nossa cidade, né? Com valores que estão sendo não pagos para fornecedores. O prefeito de fevereiro, esse prefeito que está aí em posse, quando entrou, disse que não estava pagando os seus fornecedores, que não está certo até hoje, e agora vem colocar mais gastos aí. Então, eu queria deixar registrado a minha indignação com isso, ficar registrado, e para que se tenha uma possibilidade de a gente fazer uma nova audiência, e sim, que a gente faça um abaixo-assinado para pedir para que o prefeito venha aqui, para que a gente possa indagá-lo, para que a gente possa conversar com o seu secretário de obras, para que alguém que desenhou esse projeto, que sentou e pensou 60 e poucos parágrafos aí, que esclarecesse a gente, porque vai sair muitas perguntas aí. É isso que eu queria deixar registrado. Obrigado. Alguém que não fez a pergunta, queria fazer essa oportunidade? Algum inscrito, João? Não? O Jurandir, por favor. Sim. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o custódio, a mesa toda. Eu vim mais a nível de sugestão. Eu vejo que o parecer da assessoria jurídica da Câmara se ateve aos cargos da agência reguladora. Eu vejo que o projeto é mais amplo. O projeto, ele vê na legalidade dele, fala sobre os cargos, que os cargos são legais, o prefeito pode mandar. O outro caso que eu vejo, senhores vereadores, que eu acho que seria a nível de sugestão para esta casa, que nós temos aí o problema sério, eu pensei que estaria aqui hoje algum representante, não está, da Sabesp. Nós temos aí a lei 629, de 31 de outubro de 78,
que outorgava o serviço da água e esgoto à Sabesp. Venceu em 2008. Aí, em 2008, então, o prefeito da época abriu um edital de licitação. E esse edital de licitação, ao meu ver, eu não vi ainda o encerramento dessa licitação. Tanto é que no site está constando que está em aberto, mas não terminou essa licitação. Então, a minha sugestão para a mesa, para os vereadores, seria que apanhasse essa lei, a 629, que fala da Sabesp, como ficaria a Sabesp com essa agência reguladora, pegaria também esse edital de licitação que se encontra na prefeitura aberto, encaminharia todo esse material para a assessoria jurídica da Câmara para que possa analisar, não só os cargos como foi feita a análise, e sim o problema da Sabesp, que eu acho que não foi tocado no assunto aqui hoje nessa tribuna, mas é um problema sério que vem aí afligindo toda a cidade de Paulínia. Então, nós temos que ater realmente ao saneamento. E um outro detalhe também que eu não vi no projeto é a respeito do lixo hospitalar. Então, acho que nós temos que ter uma abrangência grande nesse projeto e que a assessoria jurídica da Câmara, através do presidente Sandro Caprino, que está aqui, eu fiz até aqui uma sugestão, gostaria de depois de deixar com o Sandro, que seria que uma sugestão, viu, presidente da Câmara, o Sandro, tendo em vista que a assessoria jurídica da Câmara Municipal somente apreciou o projeto de lei no tocante à legalidade da criação da agência, referente a cargos, em virtude disso, sugiro que seja encaminhado novamente para análise no que diz respeito à Lei 629, que trata da Sabesp, e também o edital de saneamento número 3/2008, que se encontra em aberto na Prefeitura Municipal. Essa é a minha sugestão para a mesa da Câmara. Mais alguém para se manifestar? Que não tenha feito uso da palavra? Então, encerrada agora a parte onde ouvimos todos os presentes na plateia, e agora a palavra está com a mesa. Fica, eu acho que o vereador Sandro. O presidente fazer uso da palavra e depois após o presidente da comissão. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o nosso companheiro Custódio, doutor João Mota, a vereadora Ângela, e dar parabéns a todos vocês, né? Mais uma vez a gente mostra que a casa é democrática, as portas estão abertas para ouvir a população, a sociedade, assim que o Custódio pediu, né, Custódio? Logo de primeiro momento eu falei, Custódio, como nós prometemos, a casa está aberta à população e não teve resistência também de nenhum vereador, né? Todos os vereadores acharam importante ouvir a população. E eu espero agora, eu peço desculpa não cheguei antes, mas minha equipe técnica está acompanhando desde o começo para passar depois, e vamos pegar todas as informações dessa audiência e discutir entre nós, tá? Parabéns pela ação, parabéns, Custódio, pela ação também. Quer falar depois? Doutor João Mota. Também achei bastante produtivo, aí surgiram bastante indagações que a gente precisa debater, estudar. Algumas questões aí que são relevantes mesmo. Era importante que tivesse alguém do Executivo para trazer uma elucidação maior também. Como o Jurandir falou, era importante que tivesse a Sabesp, que também era importante que tivesse o Ministério Público, que é o órgão ministerial que fiscaliza a área ambiental, que envolve tudo isso que a gente está falando, né? Mas a participação de todos aqui foi importante e tudo que a gente poder esclarecer aí, a gente vai aprofundar e estudar melhor todas as questões que envolvem esse projeto. Obrigado. Pois não, Cezinha. Sim. Não, César,
O Reginaldo aqui que está cuidando do... Não. Todas as pessoas que levantaram o braço tiveram oportunidade de se manifestar. Entendeu? Uma vez, lógico, você tem que focar em um assunto, uma questão e apresentar aqui para a mesa. E aí falou, a gente vai ouvir, já tudo foi anotado, está sendo registrado. Entendeu? Senão a gente começa a dar volta aqui no debate. Acho que todas as questões, inclusive a tua, são de grande relevância. E estão sendo anotadas aqui, serão levadas aos vereadores. Entendeu? Não é mecanizado, não. Todo mundo pode se manifestar. Pois não. Pois não, senhor Alda. Senhor Aldo, o senhor quer... Porque nós temos a audiência pública, ela tem um limite de duração até 2 horas. Preciso consultar. Nós temos tempo, Reginaldo? Temos. Então nós vamos abrir, senhor Aldo, para que o senhor possa falar. Por favor. Não. Gente, boa noite. Meu nome é Aldo Guimarães. Aí um citou conselheiro municipal de saúde, 5 anos, eu 15 anos lá dentro, desde 2000. Então, estou aqui porque esse prefeito que mandou esse projeto de lei aqui, esse PL, como vocês chamam, entendeu? Eu estou aqui para fazer uma declaração e lembrar de algumas coisas passadas. É o seguinte, todos já aqui que já parece que me conhecem, então eu vou direto ao ponto. Eu devo lembrar que quando eu aqui cheguei, em 75, existia o SAE, S-A-E-E, Serviço de Água e Esgoto de Paulínia. Quando José Antônio Maranhão entrou aqui em 76, ele já foi nomeado com a contrapartida de acabar com o SAE municipal, que era um serviço de água e esgoto municipal, e entregar para uma empresa do Estado, que era a Sabesp, que aí está até hoje. Ora, entendeu? Eu que moro ali perto do Parquinho e perto da Sabesp, eu moro perto do Paulistão, eu tive, naquele tempo da SAE, eu tive um problema de água muito sério, faltava água em Paulínia. E a gente, os moradores dali da circunvizinhança, íamos buscar água no Parquinho, que naquele tempo era aberto, não era fechado ainda, não tinha aquela grade, era aberto, nós íamos buscar numa mina que a água era potável, ou não sei, nós íamos buscar a água lá. Ora, a Sabesp ficou aqui e... no governo do Pavan, no governo do Dude, era um governo compartilhado, não era meio a meio, a metade era mandada do governo municipal, era mandada pelo Dude, a outra metade era pela Sônia Prado de Oliveira, que foi presidente... Não, pode deixar gravado aí que eu respondo, isso em juízo. E a outra metade era a Sônia Prado de Oliveira. Então, vamos lá. Aí descobriu-se, naquele governo, descobriu-se que o governo precisava, a prefeitura precisava de dinheiro, então a prefeitura tinha um crédito de R$1 milhão da Sabesp, porque foi o valor que a Sabesp pagou para tomar do SAE o serviço de água e esgoto do município. Serviço Público de Água e Esgoto. 1 milhão, e não era em dinheiro, era em ações, porque a Sabesp estava sendo constituída naquela época, no governo Paulo Egídio Martins, entendeu? Eu senti necessidade de falar isso para contar essa historinha, que é verídica, hein? E naquele tempo nós tínhamos bons, não estou discutindo o meu nobre colega ali, presidente dessa casa, 5 vezes vereador, vice-prefeito 2 ou 3 vezes, etc. Naquele tempo nós tínhamos sumidades aqui fazendo o análise, o parecer jurídico aqui, que era o doutor Maír Godoy, e vou terminar, e o doutor Ivan Barbosa Rigolin. Então agora tem um outro aí, Marcato aí, que eu nem sei quem é,
entendeu? E ele marcou só nos cargos, como o nobre colega ali, amigo, Jurandir Matos, observou, só na criação dos cargos de comissão. Não entrou no fulcro do problema, que é bom ou ruim, entendeu? E naquele caso lá atrás, entendeu? Deu CI que terminou em pizza, porque o governo Dude e Sônia não foram responsáveis pelas vendas da ação na Bovespa, em São Paulo. E houve uma maracutaia naquele tempo. Então, eu só tenho medo que se repita a mesma maracutaia. Mas esse é o meu prefeito, eu votei nele em 2008, porque era o menos ruim. E votei ele em 2012, porque foi o único prefeito que peitou o Edson Morra aqui. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, seu Aldo. A palavra está à mesa. Faça daí, por favor. Concessão, não. Sim. Tá. Não, ele é avaliado a cada 4 anos, o plano. A cada 4 anos, antes da elaboração do PPA, é feita a análise a cada 4 anos. Antes de passar aqui para a vereadora Ângela, eu gostaria de me dirigir ao César, sim, de manifestar aqui o nosso descontentamento, um distrato com o funcionário da Câmara aqui, viu? Acho que a gente tem que se respeitar e a gente está tratando dentro do nível do respeito. O Reginaldo é um funcionário gabaritado e está aqui para nos servir, assim como nós todos aqui estamos trabalhando, tá bem? Não, a minha manifestação, você já se manifestou. Tá ok? Vou passar a palavra para a vereadora aqui. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pela colaboração. Tudo o que foi levantado, foi argumentado pelas pessoas presentes, nós estaremos avaliando e daremos o retorno conforme a avaliação for sanada junto aos responsáveis. Eu quero agradecer e também quero deixar manifestado que o respeito a gente tem que sempre ser mútuo, né? Quem quer respeito tem que também respeitar, e que aqui a gente está para respeitar todas as opiniões, sejam elas divergentes ou não, e nós estamos aqui pelo bem coletivo. Nós não estamos para discutir e nem fazer politicagem em cima de nada. Então, muito obrigada, boa noite, e nós estaremos analisando todos os pontos questionados. Quero agradecer a participação, a contribuição de vocês. A audiência pública tinha esse objetivo, quando fizemos a solicitação ao presidente Sandro, que peço a permissão para encerrar daqui a pouco. O objetivo era, e quando me dirigi à presidência, que fizéssemos uma audiência pública para instruir o trâmite do projeto 47/2015. A audiência, no meu entendimento, cumpriu com a sua função, as contribuições de vocês foram anotadas, todas elas de relevância. É lógico que passará pelo crivo do jurídico, ver aspectos técnicos, financeiros, o que é possível de se aplicar
algumas observações de vocês já estavam contempladas no bojo do projeto, então algumas coisas a gente vai aproveitar, outras serão somadas aqui ao projeto. Todas, com certeza, de grande relevância. Me sinto contemplado, agradeço aqui aos vereadores, ao presidente da Câmara e a presença de todos vocês aqui. Declaro encerrada essa audiência pública do PL 47. Boa noite a todos e todas.